A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao canal Campus Formação Ministerial. Eu sou Edivan Campos, superintendente da Escola Dominical da Assembleia de Deus de Marília, e eu gostaria hoje de comentar a lição de número 2. Eu quero agradecer os irmãos que se inscreveram no canal, e se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber as nossas próximas pré-aulas. E dizer que eu estou alegre. Nós estamos ainda adaptando o microfone, estamos adaptando os slides, mas queremos fazer o melhor possível para você que ama a palavra de Deus. Na lição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Nós vamos destacar aqui o texto áureo, que está escrito assim: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Na verdade prática, o pastor Cláudio Honor de Andrade vai nos dizer que na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Ele está colocando na mesma esfera de importância o homem e a mulher. Ele está dizendo que os dois se completam e são igualmente importantes. Não há maior e não há menor. Nós temos aí um ditado no mundo que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas não é assim que pensamos. Nós acreditamos que do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Eu coloquei aí do seu lado direito no slide o significado de Eva, o significado do nome Eva. Vale lembrar que, primeiramente, Adão declarou que ela seria chamada varoa, ou mulher. Essa palavra traduz o hebraico Ishá, que significa mulher. Seu significado está relacionado ao fato de que do varão, que em hebraico é Ish, ela foi tomada. Gênesis 2:23. No entanto, é aceitável que o nome Eva do hebraico significa vida, que dá vida, ou vivente. Então nós conhecemos Eva como a mãe dos viventes. Eu vou comentar um pouquinho sobre algo mitológico, tá bom? Porque você pode ser surpreendido por um aluno na sua sala. Eva ou Lilith? Se você ainda não sabe do assunto, ou se você já conhece, que vai ficar um pouquinho mais fácil para a compreensão, às vezes você pode ser surpreendido na sua sala por alguém perguntando se realmente essa Lilith foi a primeira mulher de Adão. Nós temos um texto de Isaías 34:14, que esse nome é citado, e alguns pensam que na tradução está falando acerca de demônios, mas Eva ou Lilith, para quem não conhece a história, essa história ela é falada cerca de no ano 700 depois de Cristo, do alfabeto de Sirar. Esse alfabeto vai dizer que esta mulher, ela foi a primeira mulher de Adão, e sendo a primeira mulher de Adão, ela não quis ser submissa a Adão. Dizem que nessa história isso aqui é uma forma mitológica, tá? Mas você pode ser surpreendido. Adão não poderia fazer sexo por cima, na posição em cima dela, e somente ela teria que fazer por cima. Ela não aceitava outra forma de sexo, a não ser ela estar em cima, e dizem que ela foge do Éden. Ela foge de lá, vai se esconder nas águas do Mar Vermelho, que Deus vai mandar 3 anjos a buscar, e ela não vai. E depois ela se casa com Satanás, e por aí vai. E dizem que ela era a própria serpente. Você está vendo o desenho aí de Lilith. Não temos contexto bíblico para isso, gente. É algo mitológico, muito lá na frente colocaram. Eu já vi as teses, já estudei essas teses e não tem como, gente. Só estou colocando aqui para vocês entenderem. Mas, biblicamente,
não tem jeito. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre os objetivos das lições, tá? Da nossa lição. O objetivo da nossa lição os objetivos são 3. A mulher no plano de Deus, a criação da mulher e a missão da mulher. Como a mulher no plano de Deus? Pois é, Deus já tinha um plano para a mulher. Segundo, ele vai criar a mulher. Terceiro, qual que é a missão da mulher no plano de Deus? Deus mostra o seu plano e agora ela tem a missão no plano de Deus. Aqui nas observações gerais, a mulher no plano de Deus, eu coloquei algumas observações. Falando de Lilith, que eu falei da primeira mulher, que mitologicamente os judeus místicos, né, ou da Cabala, eles acreditam que houve uma mulher antes de Eva. Eu pus observações aqui. Na primeira observação, você tem que ensinar o seu aluno que Gênesis 1 e Gênesis 2 é a mesma história. Não tem como eu querer ler o Gênesis 1 e o Gênesis 2 de uma forma cronológica e separada. Eu pegar o Gênesis 1 e lê-lo, e depois de uma forma cronológica ler o Gênesis 2 e achar que é outra história. Não. Nós temos aí no Gênesis 1, 27, que Deus criou macho e fêmea. Quando a gente chega no Gênesis 2, 27, nós temos o quê? Nós vamos ter a criação da mulher. É Gênesis 2, desculpa gente, é 2:23. Deixa eu consertar aqui, que eu estou fazendo aqui com os slides, dá para me consertar. Gênesis 2:23. Vai falar que ele foi criada da costela. Em Gênesis 2 e Gênesis 1, 27, vai dizer sobre a criação, criou macho e fêmea. Só que o Moisés ele está escrevendo a história no capítulo de número 1 geral. E depois no capítulo 2, ele vai repetir as minúcias, os acontecimentos. Então é a mesma história no capítulo 1 e no capítulo 2. Não adianta a gente querer ler esses dois capítulos achando que não é a mesma história, ou ler um capítulo 1 e depois achar que é uma outra história no capítulo 2. Não tem como fazer isso. Tá bom? Então nós vamos aprender aqui a formação da mulher de um modo bíblico. A gente tem várias teorias por aí. Da mesma forma que a gente quer respeito, a gente respeita os outros, mas de forma bíblica nós temos que ter uma posição bem firme acerca disso, tá bom? Na nossa introdução, nós vamos ver que Deus ele vai criar a mulher, uma criação divina, familiar, e a mulher é importante aos olhos de Deus igual a Adão. Tem gente que sai um pouquinho e acha que a mulher é inferior. Não, Deus fez o plano para os dois. Aí nós temos aqui a mulher no plano de Deus. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão do homem. A mulher sempre esteve nos planos divinos, sendo ela necessária, uma pessoa necessária. O Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. Se você olhar a criação, Deus viu que era bom em várias coisas. Deus viu que era bom, ele foi criando as coisas. E quando chegou na primeira vez que Deus viu uma coisa negativa, foi que Adão estava só. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Eu coloquei aqui a manifestação dos atributos comunicáveis de Deus. Tem os incomunicáveis, que é a eternidade, que é a onipotência, a onisciência, e tem os comunicáveis. Então Deus ele deu para Adão e para Eva atributos comunicáveis dele ao coração do homem, como o amor, a misericórdia, e por aí vai. A mulher já estava nos planos de Deus. Aí no subtópico 1.
quando no sexto dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano. Tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade seria impossível. Não tem como procriar a espécie sem homem e sem mulher. Se a gente pegar só homem e colocar num lugar, ou só mulher em outro lugar, é impossível. Aí a humanidade, seria impossível a humanidade crescer, se desenvolver. Então, Deus ele tinha em mente, ele já tinha em mente, claro, Deus não errou, me arrependi, não. Deus ele fez o homem e depois vai fazer a mulher. Daqui a pouco a gente vai falar como ele fez a mulher. Aí ele teve a decisão de formar a mulher. A formação de Eva foi um ato muito particular do amor e bondade de Deus Pai para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. Fale uma disjuntora que esteja como diante dele. Então Deus ele vai, da mesma forma que faz Adão, ele vai fazer a Eva, só vai mudar os elementos. Mas Deus olhou a necessidade de sentimento do homem e completou com a mulher. Deus, na sua sabedoria, ele vai fazer uma disjuntora, uma companheira, que vai andar com o homem dia a dia, compreendê-lo e ele vai compreendê-la. Aí nós temos aqui a mulher, uma pessoa necessária, na base de sentimento. Pode ser que alguns homens morram sem casar, por escolha própria, mas a mulher, ela é uma necessidade para o homem, uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Então o homem ele vem agora da mulher. Aqui ele vai destacar Cantares. Nós temos os tipos lá em Cantares. Mas da mesma forma, para o homem nascer é necessário. E a convivência com as mulheres. E nós temos aqui a criação da mulher. Nós temos essa formação da mulher. Deus, ele no texto, vai ser descrito de uma forma simples, de uma forma compreensível a todos que lê. O subtópico 1 do tópico 2, o pastor Claudianor vai colocar a primeira anestesia, no subtópico 2 a primeira cirurgia e no subtópico 3 a primeira engenharia genética. Eu não vou ler toda a revista para ganharmos tempo, para não ficar uma aula cansativa, mas no sentido científico, porque é uma forma descritiva, não mitológica. Aí eu coloquei 3 coisas. Primeiro, ele colocou um pesado sono sobre o homem. Ele deu uma anestesia geral ao subtópico 1. Depois, ele vai fazer aqui da costela, ele transforma em mulher. Ou seja, na costela tem medula óssea vermelha e se encontra células tronco. A ciência, para fazer um clone, eles vão pegar a medula óssea vermelha e vai pegar as células tronco. Então é uma forma científica, descritiva no texto. E depois ele vai fechar o lugar com carne. Ele faz uma cirurgia plástica. Então, não é de uma forma mitológica, é de uma forma científica, é uma engenharia genética. E aqui ele vai salientar que Deus não criou um clone de Adão, tá? Ele criou uma pessoa autônoma, consciente de sua existência e missão no mundo. Eva sabia muito bem a sua existência, por que ela veio ao mundo, né?
E Adão vai dizer, quando ele vê Eva, ele vai dizer: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu escutei um pastor brincando que Adão colocava os nomes nos animais, e quando Adão colocava os nomes, depois que Eva nasceu, até hoje a gente está catalogando animal, que ele parou de colocar nome nos animais, colocou o nome na Eva e foi ser abençoado com Eva. A gente está aqui no tópico de número 3, tem alguns que até brincam, já vou entrar no tópico de número 3, que aqui na formação do homem, quando Deus fez o homem, ele só deu uma sopradinha, mas quando Deus foi fazer a mulher, ele abriu o peito de Adão, ele tirou o melhor que ele queria, ele fez da melhor forma que ele queria, fez do jeito que ele queria, no capricho. E o homem, ele só deu uma sopradinha, só uma brincadeira. É por isso que a mulher saiu bonita e o homem saiu feio. É só para descontrair. Vamos lá. Tópico 3. A missão da mulher. A missão da esposa. Nós vamos ter aí a missão da varoa ou da mulher. Eu coloquei aqui Provérbios 12 e o verso 14. A lição vai nos dizer sobre Provérbios 14 e o verso 1, sobre a mulher sábia, que ela edifica a sua casa. E aqui Provérbios 12, 4, vai dizer que a mulher é uma coroa ou podridão para os seus ossos. Olha que interessante. O homem foi feito a coroa da criação de Deus. E a mulher, ela foi tirada dos seus ossos. Olha que interessante. E quando a mulher ela está com o homem, ela pode fazer que a sua família seja a coroa da criação. Que as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, esta família realmente é de Deus. Mas também pode trazer aos ossos do seu esposo a podridão, o desgaste de tão ruim que esta mulher é. Então nós vamos aprender que a mulher sábia, ela conduz a sua casa sempre sendo submissa ao marido, na mesma missão que o marido. Ela vai ter ali o papel de ajudar o marido, de ajudar o seu esposo com conselhos sábios e oportunos. Tem mulheres que só sabem criticar o esposo, só colocar para baixo, só reclamar do que tem. Agora tem mulheres que são sábias. O homem, ele vive através de estímulos. Então, se a mulher estimula o homem, falando palavras de bênção, vai dar certo, nós vamos conseguir, se anime, o seu lar pode ser diferente. Então a mulher está para ajudar, para dar conselhos sábios e principalmente na oração. A mulher vai orar, a mulher é uma coluna de oração. A mulher, ela tem esse poder de orar para a sua casa e também de gerenciar a sua casa. Como nós estamos falando um pouquinho sobre família, você pode apresentar para os seus alunos um fluxo de caixa. Imprima para os seus alunos para um controle financeiro. A mulher, ela tem que se controlar financeiramente. Às vezes o marido confia à mulher o cartão de crédito, confia o dinheiro que é ganho e a mulher torra, a mulher acaba com tudo. E eles passam por necessidade, não porque deveriam passar, mas porque a mulher gasta muito. Então a mulher tem que ser sábia. A mulher, ela tem que prever os acontecimentos. Ela tem que ser a mulher que administra a sua casa, principalmente também na educação dos filhos. Nós vamos ver aqui a missão de mãe. Em relação a essa missão de mãe,
ela vai aconselhar os filhos, orientar os filhos. Quantas mães que não estão dizendo, olha, eu vou fazer isso, mas não fala para o seu pai. Que mãe que é essa? A mãe tem que sim ser uma educadora do seu lar nos princípios da palavra de Deus. Dizer não é não e saber os limites para dar ao seu filho juntamente com o seu esposo. Ensine as irmãs que às vezes tem coisas que elas não podem resolver sozinhas. Tem que formar ali uma opinião com o seu marido e depois tomar ali uma atitude acerca do que vai ser feito. Tem muitos filhos que viram monstros porque a mãe super protege o seu filho. Então tem que analisar esse aspecto de educação dentro do lar. Nós temos aqui os exemplos, né, da mãe e da avó de Timóteo, que mesmo nas culturas que eles viviam naquela época, uma cultura promíscua, né, de deuses da época, ela conseguiu manter o seu filho, ainda jovem, nos caminhos do Senhor. E aqui nós temos, número 3, a missão como súdita do reino de Deus. Então a mulher, ela é uma súdita do reino de Deus. Nós vamos ter que entender que as mulheres ajudam os maridos. Nós temos exemplos aqui de Áquila e Priscila que orientavam Apolo. Esse casal orientava Apolo. E Apolo já era um pregador eloquente. Às vezes, a irmã tem um marido que ainda ele é imaturo. Ele precisa ser orientado. Então a irmã, ela vai orientar, vai ser uma irmã que vai buscar de Deus uma suficiência para trazer para o seu marido, para trazer uma maturidade a ele, tanto no jeito comportamental do seu marido, em vários aspectos da vida. Então nós temos as mulheres para realmente ser uma coroa e não a podridão dos ossos. Aí nós temos aqui a conclusão. O Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam a humanidade, sozinhos isolados, tendem a desaparecer. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, à semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor. A mulher, enfatizo, deve ser vista tratada como cordeira da vida eterna. Então, só para a gente, já vou concluir para a gente terminar, nós temos que aprender que a mulher tem que ser tratada como uma súdita do reino. Tem muitos maridos por aí que tratam mal a sua esposa, tem muitos maridos por aí que são bonzinhos na igreja, mas tratam mal a sua esposa em casa. Diz que o garotinho chegou na escola e ele falou para a professora assim: professora, qual é o animal que no período da tarde no período da manhã ele pesa aproximadamente 1.000 quilos, na hora do almoço ele pesa aproximadamente 100 quilos e à noite pesa 300 gramas. E a professora falou: não sei, existe isso? Ele falou: existe, professora. Mas quem que é esse animal? Qual é o animal? E ele disse: é minha mãe. Como assim? É porque de manhã meu papai levanta e fala assim: levanta sua vaca. Na hora do almoço, ele fala: vai fazer comida, sua porca. E na parte da noite ele fala: vamos dormir, minha pombinha. Então nós analisamos que o homem, às vezes, ele só é gentil com a sua esposa na hora de fazer sexo. Isso não compete ao servo de Deus. As mulheres faz parte da coroa da criação. Deus planejou para as mulheres o trabalho do reino. Assim Jesus honrou as mulheres.
Que Deus os abençoe. Muito obrigado por participar dessa nossa pré-aula. É uma alegria tê-los conosco no nosso canal. Uma vez mais eu digo, inscreva-se no nosso canal, comente, para que nós possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade para o nosso coração. Deus os abençoe, um grande abraço.